Olá, boa tarde para você. Terça-feira, já dia 14 de fevereiro, tempo passando rápido, hein? Fim de semana está chegando já é carnaval, né? Muita gente já em ritmo de festa de folia, mas aqui não, aqui é de muita informação com total credibilidade para você que acompanha a programação da TV Araguari. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência, viu? Agora faz 28 graus aqui na cidade, não tem previsão de chuva para hoje, hein? Vamos saber um pouquinho mais daqui um pouquinho, ainda no nosso jornal de hoje. Hoje teve sessão na Câmara de Vereadores de Araguari. Nós vamos saber dos principais projetos que foram discutidos pelos membros do Legislativo e na reunião de hoje, o vereador Tiãozinho, que teve o mandato cassado pela Justiça por abuso de poder político e por oferecer vantagem pessoal aos eleitores dele, não participou da sessão. Hoje, pela manhã, aconteceu a terceira sessão legislativa na Câmara Municipal de Araguari. Os vereadores que estiveram presentes votaram sobre as matérias da ordem do dia. Algumas delas eram de autoria do Tiãozinho, vice-presidente da Câmara, mas não foram debatidas por causa da ausência dele. O Tiãozinho foi investigado e a acusação de captação ilícita de votos referente à campanha eleitoral de 2020 foi considerada parcialmente procedente. De acordo com um documento da Justiça Eleitoral, o investigado acompanhava as pessoas até as dependências do Ministério Público para que fossem atendidas pela Curadoria da Saúde da comarca de Araguari, em troca da promessa de votos. Um caderno com nomes, endereços e telefones das pessoas que necessitavam de procedimentos médicos foi apreendido. Com isso, o diploma de vereador seria cassado e ele ficaria sem poder se eleger pelos próximos 8 anos, considerando o pleito de 2020. Foi julgado como improcedente a representação por captação ilícita de sufrágio e por irregularidade na arrecadação de gastos e recursos. Os assessores do Tiãozinho anotaram o número do meu celular e disseram que o vereador irá entrar em contato. E a gente aguarda, né, um posicionamento do vereador Tiãozinho aí. A TV Araguari está aberta também para ouvir, até porque o processo dele, que já foi tramitado, julgado, cabe recurso, tá, pela Justiça aí. Isso foi pedido, impetrado pelo Ministério Público, tá, e saiu a sentença, então hoje ele já não participou da sessão, com mandato cassado, cabendo aí o recurso, nós vamos acompanhar como é que vão ser aí os próximos dias. Vereador Tiãozinho e a assessoria dele estão aqui abertos para qualquer posicionamento, tá bom? E hoje de manhã, gente, bem cedo, quem passou pela Avenida Tiradentes, entre as ruas Marciano Santos e Rua Pedro Naciuti, viu que estava sendo realizada uma obra no local. E o trânsito precisou ser desviado. Você acompanha as cenas aí, foi bem em frente à Caixa Econômica Federal, já tinha inclusive um movimento na agência bancária, aguardando o banco abrir, e o trânsito aí teve de ser interditado, pelo menos nesse trecho. Tá bom? Não passava carro por lá e o movimento nas ruas paralelas foi bem maior, viu? Causou inclusive um certo congestionamento, mas nenhum incidente foi registrado em função dos serviços da SAI, que foi no reparo de 2 vazamentos de água. As máquinas e funcionários trabalharam pesado nas primeiras horas do dia para liberar logo o local. Quem passar por lá agora, só cautela, viu, gente? Porque o corte que foi feito no asfalto ainda não foi reparado. Nós vamos a uma notícia, gente, da cidade de Uberlândia. As imagens que você vai ver agora são de impressionar. Hoje cedo, uma jovem de 23 anos de idade, ela dormiu na direção do veículo e bateu na traseira da carreta. Olha só a imagem, gente. Olha a força do veículo. O para-choque você vê que voa longe. E o carro, inclusive, ele tem uma ameaça ali de um princípio de incêndio, porque pegou fogo também. E pior, gente, essa carreta parada, estacionada, ela estava carregada com ácido sulfúrico. Estava estacionada numa rua no bairro Morumbi, em Uberlândia. Olha o resultado de todo esse incidente aí. Os bombeiros chegaram rápido e perceberam apenas que o veículo da moça estava saindo uma fumaça, mas não houve nenhum princípio de incêndio, felizmente, né? A jovem teve um corte na cabeça, algumas escoriações e fraturas também na perna, viu uma possível fratura. Felizmente, segundo o responsável pela carga, essa carga não foi atingida. Ainda bem, né, gente? Porque se essa carga pode
possa ter derramado no local, aí sim a situação teria sido muito mais grave. Mas felizmente os bombeiros também chegaram bem rápido, conseguiram retirar o carro da vítima, que foi deslocado do local por uma amiga dela. Ela ainda continua internada ali sob cuidados médicos, tá? Para avaliar a situação dela, mas fora de perigo. Gente, se a chuva aqui em Araguari e nas cidades vizinhas aqui mais próximas deu uma trégua, uma boa parte do estado, a situação é de emergência, quando não de calamidade pública. O próprio governo de Minas tem atualizado as informações sobre os danos causados a tanta gente e aos gastos do dinheiro público na tentativa de reduzir os danos e impactos também para essas famílias. Quem tem os detalhes é o Matheus Adam. Matheus. Muito boa tarde, Flávio, e a todos que estão nos acompanhando no Jornal do Almoço. O número de municípios em situação de anormalidade no estado de Minas Gerais por conta das fortes chuvas que caem desde o fim do ano passado é de 269. A categoria engloba cidades que decretaram situações de emergência ou calamidade pública, que é o caso de São Domingos da Prata, na região central de Minas, o único município do estado nessa situação. As informações são do boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, SEDEC, de ontem, segunda-feira. O relatório destaca as chuvas intensas que atingiram a cidade de Varginha, no sul de Minas, nesse domingo. Segundo o órgão, choveu 34 milímetros em 20 minutos apenas. Houve queda de árvores e também alagamentos. Parte do muro do 24º Batalhão da Polícia Militar desabou, mas ninguém se feriu. Alguns pontos da cidade ficaram sem energia, mas as equipes da CEMIG já restabeleceram os serviços. 7 pessoas de 3 famílias precisaram ficar desabrigadas e foram encaminhadas ao aluguel social pela Prefeitura. Ainda de acordo com a SEDEC, a água da chuva já baixou e a situação já está controlada desde ontem. Do início do período chuvoso, ainda no ano passado até o momento, 12.512 pessoas ficaram desalojadas e outras 2.219 desabrigadas. 22 pessoas perderam as vidas em todo o estado por conta das chuvas. Ainda há possibilidade de novas chuvas para o sul de Minas, entre outras regiões do estado, durante o início dessa semana. Nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Central e também região metropolitana de BH, céu parcialmente nublado também, com possibilidade de chuvas e trovoadas em áreas isoladas. Foram criados grupos por parte da Defesa Civil, grupos estratégicos de resposta a esse tempo chuvoso, a esses problemas que as cidades estão enfrentando, integrado todas as secretarias e forças de segurança para atuar nos locais atingidos. A coordenadoria também disponibiliza equipes de campo para atuar nos locais. A ação busca estruturar os municípios e garantir melhor atendimento em situações de emergência, como inundações e outros serviços e outros problemas, outras situações mais adversas. Foi o maior investimento em defesa civil da história de Minas Gerais. As ações da Defesa Civil de Minas também contemplam ajuda humanitária. Segundo dados do órgão, dessa segunda foram distribuídas mais de 10.995 cestas básicas, 4.516 colchões, 3.353 kits dormitórios, 4.588 kits de higiene, além de 7.699 de outros itens, como água sanitária, roupas, água mineral, itens alimentícios, fraldas, entre outros. O SOS Chuvas também continua. Em novembro do ano passado, o governo de Minas, junto à SEDEC, o Ministério Público, Serviço Social Autônomo e a Cruz Vermelha Brasileira fizeram o lançamento oficial da campanha SOS Chuvas 2023. A ação busca arrecadar donativos que serão distribuídos pela Defesa Civil em todo o estado de Minas Gerais. É possível fazer contribuições em dinheiro por meio da chave Pix, pix@cvbmg.org.br. Flávio, voltamos com você aí nos estúdios. Ô, Matheus, muito obrigado pelas informações, viu, gente? Nós vamos mudar de assunto agora, mas ainda assim fica o sinal de alerta em relação à chuva, principalmente para Araguari e outras cidades vizinhas que têm pontos tradicionais de alagamento. Esse é o grande risco, né? Pode causar aí algum tipo de acidente, então nós ainda temos que tomar muito cuidado. De acordo com a previsão do tempo, não deve chover hoje e também não deve chover amanhã.
mas a gente tem que ficar em alerta, porque isso pode mudar a qualquer hora do dia, né? Vamos falar agora, gente, de coisa boa. Depois do período de pandemia, a gente sabe que o mercado ficou muito aquecido, é o de noivas e outros eventos também. No período de pandemia, aí muita coisa foi restrita, as festas foram restritas, quando não proibidas. Então, agora, a gente sabe que o clima é só de expectativa e na realização também de grandes negócios. Hoje, inclusive, mais de 30 fornecedores desse segmento vão estar reunidos aqui na cidade para receber toda a população interessada nesse tipo de serviço. Mas quem vai falar mais com a gente é um dos organizadores do evento, o Flávio Pires. Flávio, muito obrigado pela presença aqui hoje. Boa tarde para você. E é muito bom falar desse setor que está voltando aí com força total, né? Com certeza, Flávio. Nós que agradecemos a oportunidade, nós do time Ideia Fixa, eu, minha sócia, a Joane Fabiano, a gente está preparando esse evento com tanto carinho, nos doando mesmo ao máximo para poder receber toda a comunidade da cidade de Araguari, das cidades vizinhas que estão interessados em conhecer um pouquinho mais sobre esse segmento, na realização das suas festas, seja de casamento, baile de 15 anos, formaturas, eventos corporativos. Todos os fornecedores encontrar em um único local para poder realizar sonhos, acima de tudo. E isso é muito bom, né? Porque a pessoa ela pode ter uma noção, primeiro, do que está sendo oferecido pelo mercado, das condições de valores de pagamento, porque a gente sabe que todo tipo de festa voltado para esse segmento são festas grandes e que geralmente o volume também de dinheiro que você tem que deslocar para aquilo ali é grande. Então, nada melhor do que você estar ali perto para poder negociar e ver também, certificar a qualidade do trabalho que é oferecido, né? E principalmente as novidades que o mercado pode oferecer. Nesse universo de eventos, a cada dia, a cada segundo, você percebe novas tecnologias, novas ações acontecendo e o cliente espera isso. A gente fala, eu enquanto publicitário também, a gente fala tanto do lado da experiência, né? Dentro dos eventos, os anfitriões querem provocar as melhores experiências para os seus convidados. E aí cabe nós, fornecedores, em construir de maneira estratégica, de maneira personalizada, cada sonho para assim atingir esse resultado. E é interessante porque até pouco tempo a gente falava assim, Uberlândia é a cidade de referência para a contratação de, principalmente, serviços. E hoje Araguari está sendo a principal cidade de referência para tantos outros municípios menores, principalmente, inclusive para a cidade grande. Tem fornecedor daqui que vai para Uberlândia fazer evento, né? Quer dizer, isso é porque a qualidade do que Araguari oferece também é muito boa, né? Com certeza. Esse evento de hoje, o Pé no Altar, ele é um evento de fornecedores de Araguari, mostrando todo esse talento, toda essa competência profissional que eles têm. E a gente já percebe, sim, a gente fala o caminho contrário da ponte, né? Fornecedores daqui brilhando fora também e hoje vão estar lá presentes no Pé no Altar. Maravilha. Faço convite para quem está em casa, então. Bom demais. Então, para você que está prestes a organizar a sua festa, como eu disse, dos mais variados segmentos, seja casamento, aniversário infantil, 15 anos, formaturas, eventos corporativos, a gente vai estar lá com um tapete estendido para poder receber você e te apresentar tudo que há de diferente, tudo que há de moderno no segmento de festas e eventos da nossa cidade. Então, é hoje no Vila Riz Eventos, a partir das 18 horas, com entrada gratuita. Você é o nosso convidado. Olha aí, gente, ficou o convite, hein? É melhor do que eu para falar, é o organizador do evento. Flávio, muito obrigado, sucesso para você e para todo mundo que estiver lá, viu? Com certeza a população de Araguari vai ficar feliz com o que vai ver de novidades. A gente fica muito feliz. Com certeza, e o nosso muito obrigado a toda a família TV Araguari, que sempre dá essas oportunidades de a gente apresentar o que há de mais bonito, de tão forte aqui da nossa terra. Obrigado a você, Flávio, por tanto carinho e a toda a diretoria da TV por sempre estarem prestigiando os grandes talentos da nossa terra. Isso é muito bom. Gente, vamos fazer um rápido intervalo, eu prometo para você. Ainda tem muita informação, viu? Nós vamos falar de um campeonato sul-americano que Araguari vai sediar ainda esse ano. Nós vamos falar também sobre harmonização facial e os efeitos contrários também dessa harmonização. Quem está abusando aí dos excessos, viu? Em um instante só eu volto com muito mais informação para você. Até já. Jornal do Almoço. Oferecimento. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Cuidamos da sua saúde para você cuidar bem da sua vida. Rua Marciano Santos, 192 Araguari. Olá, eu sou a Daniele da Ideal Tecidos e eu quero apresentar a loja para você. Ideal Tecidos, Calçados e Confecções. Temos aqui confecção feminino das melhores marcas, da melhor qualidade para você.
Temos também uma grande variedade em sapatos masculinos, sandálias, sapatênis, sapatos sociais. Também oferecemos para vocês uma linha completa em perfumes importados. Temos também cama, mesa e banho. Uma linha completa em enxoval para você montar para o seu bebê. Rua Rui Barbosa, 157, no centro de Araguari. Ideal Tecidos, a loja ideal para você e sua família. A nova era da saúde já começou. Sejam bem-vindos a um dos maiores hospitais da região. Obras em ritmo avançado. O Hospital Universitário Sagrada Família vai transformar a nossa região em um grandioso polo de saúde, em uma estrutura jamais vista. Um quarto com 21 metros quadrados, totalmente planejado e munido de tecnologia, composto por 2 leitos, um frigobar, uma televisão, ar-condicionado e cortina elétrica. Todos os quartos possuem banheiro com excelente infraestrutura e acessibilidade. O paciente terá todo o conforto que ele merece. Jornal do Almoço. Oferecimento. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Cuidamos da sua saúde para você cuidar bem da sua vida. Rua Marciano Santos, 192 Araguari. Vamos falar dos números da Covid em Araguari? A situação é relativamente controlada, viu, gente? De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem à tarde, em 24 horas foram registrados apenas 8 novos casos da doença. Nenhum leito de UTI está sendo ocupado. Só que nós temos 7 pacientes internados em leitos de enfermaria. E esse dado preocupa um pouco. Estávamos com uma média de 2 ou 3 leitos de enfermaria sendo ocupados aí nas últimas semanas. Então vamos ficar muito atento, principalmente agora, final de semana que se estende segunda e terça-feira, festas de carnaval. A gente sabe que as aglomerações são inevitáveis e, inclusive, não são só com pessoas do seu convívio normalmente, você acaba se reunindo com gente de fora também e isso vem às variantes, como dizem os especialistas, e também há um aumento nas chances de contrair a doença e depois de possivelmente multiplicá-la aí na próxima quinzena a seguir às festas de carnaval. Então vamos ficar atento, né, gente? Vamos tomar todo o cuidado possível, pelo menos, para pular e garantir a folia, mas de uma forma responsável. Todo mundo já ouviu falar, né, gente, em harmonização facial. São os famosos preenchedores, botox e diferentes procedimentos que, na maioria das vezes, não são cirúrgicos e que dão um resultado muito rápido. Só que tem muita gente abusando desses recursos e mudando completamente o visual, inclusive perdendo a harmonia. A harmonização facial é uma especialidade que busca transformar o rosto e suas proporções. O que faz ela ser tão atrativa é o fato de ser menos invasiva do que a cirurgia plástica, como a maioria dos procedimentos executados em consultórios. Para entender o que é harmonização facial, precisamos voltar no tempo. A história começa no ano de 2001, quando Stephen McQuarrie, um cirurgião plástico da Califórnia, criou uma máscara da beleza e a batizou a máscara de Phi. O nome Phi é uma alusão ao escultor grego Fídias, que teria esculpido as estátuas de Zeus e Atenas. Mas existe um fator que se chama desarmonização facial, que é reverter o processo estético já realizado. E um dos exemplos que podemos trazer é o da Madonna,
que fez esse processo reverso e assustou todos os fãs da cantora. O que é importante, assim, a gente está vendo aí nos últimos dias falando da Madonna, né, do pillow face, que é a face em travesseiro, aquele exagero de preenchimento que a pessoa perde a identidade, né, ela fica com o rosto muito cheio, muito redondo, perdendo a definição. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa ter o cuidado também quando o paciente procura para fazer, vou dar o exemplo do lábio, por exemplo. A gente vem uma mocinha mionzinho, delicada, angelical, ela tem um estilo mais delicado, aí ela pede, doutora, eu gostaria de preencher o meu lábio. A gente precisa ter esse cuidado para a gente não exagerar e descaracterizar aquela paciente, né? Porque ela é delicada. Eu posso pôr um volume, mas eu tenho que ter o cuidado de não descaracterizar ela de delicada, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado também, porque o paciente, ele às vezes ele perde a noção, vai gostando tanto e cabe ao profissional ele brecar isso daí, que eu acho que tudo na vida é o equilíbrio para poder ficar legal, né? A desarmonização facial consiste em tirar a harmonia da face, ou seja, deixar o rosto estranho e com aspecto diferente. Nela, retira-se o belo e o natural de cada pessoa. Portanto, não basta injetar o produto na pele. Para não ter erros, o médico precisa avaliar todos os pontos do rosto do paciente para trabalhar de forma harmoniosa e visando um resultado natural, sem que o paciente não perca as suas características. A harmonização eu entendo como você deixar bonito aos nossos olhos, né? Só que a beleza, igual você comentou, é muito complexo. A beleza, ela é relativa, né? O que é bonito para mim não é bonito para o outro, né? O que acontece quando a gente faz uma harmonização, a gente procura melhorar aquele envelhecimento, né, do paciente. E aí acaba que vira uma receita de bolo e existem os exageros, né, dos produtos. Porque quando a pessoa me procura do Botox, eles perguntam, doutora, vicia? A questão do vício, né, do Botox não é a toxina que vai causar uma dependência, né? Mas o paciente faz o procedimento, aí ele tem uma melhora da ruga, melhora do olhar, né? Daquele do olhar cansado, do bravo. Então, quando ela tem aquela melhora, acaba que traz um benefício para o paciente e aí ele tem aquele vício, né? Aquela vontade de fazer novamente. Mas entre um processo estético de harmonização facial e outro, existe um processo psicológico por trás dele. Afinal de contas, não é sempre que o resultado vai ser o esperado. E estar com a cabeça boa para entender isso é fundamental. Hoje em dia, nós estamos vivendo um processo, né, de muitas transformações. E junto com essas transformações, também estão vindo o quê? A necessidade de mudar aquilo que eu penso que não está bom em mim. Se eu não gosto do meu nariz, eu quero mudar. Se eu não gosto dos meus olhos, eu quero mudar. Por quê? Hoje em dia, tem muitos procedimentos para que essas mudanças sejam realizadas. É positivo? Sim, até um certo ponto, né? Quando você quer mudar alguma coisa que não vá mudar tanto a sua fisionomia, beleza. Mas quando você entra num processo onde você começa a se transformar em uma outra pessoa, não é só aquela questão facial que está mudando. Consequentemente, isso vai trazer uma insatisfação emocional muito grande. Por quê? As pessoas, elas começam a se transformar muito, chega um momento que elas passam a não se reconhecer mais, né? E parece assim que é um vício. Quanto mais a pessoa faz uma harmonização, quanto mais a pessoa muda, mais ela quer mudar. Por quê? No começo ela entende que se eu mudar o meu nariz, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Aí eu vou e mudo o meu nariz. Mas aí eu percebo que eu não fui tão feliz, que eu não estava tão feliz como eu pensava. Então eu acho que eu quero mudar minha boca. Aí eu mudo a minha boca. Mais uma vez, eu percebo que eu não estava certa, então que não era mudança da boca. Então eu tenho que mudar então a cor dos meus olhos. Aí eu vou e coloco uma lente de contato. Mas o que acontece? Ela está buscando algo que ela não vai achar na harmonização facial. O que ela está procurando está dentro dela. E aí sim, quando ela passar a se conhecer internamente, né,
emocionalmente falando, aí sim ela vai ter uma satisfação, ou seja, ela busca uma transformação física, pensando que essa transformação vai trazer para ela uma felicidade, mas essa felicidade só vai vir quando ela tiver uma mudança interna. Por isso, devemos estar sempre pensando em como vamos ficar após os processos estéticos. Afinal de contas, não é só apenas a aparência que muda. O nosso aspecto interior também, principalmente a autoestima. E no caso o procedimento não deu o resultado esperado, o efeito reverso pode piorar a situação. Vai chegar um momento onde ela vai precisar, vai ter a necessidade muito grande de procurar uma terapia. Porque o autoconhecimento, na maioria das vezes, ele vem com um processo de psicoterapia, né? Então, quando ela começa a se transformar e ela percebe que ela não está feliz mesmo com essas transformações, ela pode desencadear, sim, transtornos mentais, como uma depressão, como crise de ansiedade, como uma crise de pânico, né? Porque ela começa a olhar e ela passa a ficar insatisfeita também com as transformações que ela fez. Porque tem pessoas que mudam tanto a sua fisionomia que ela se parece uma outra pessoa, né? Então, o problema que vem é quando ela entende que aquelas transformações não trouxeram a felicidade que ela esperava, ela pode sim, e tem uma probabilidade muito grande, de entrar num processo de desenvolver vários transtornos mentais. É o que a gente está falando, né, gente? Transtornos mentais, emocionais e físicos também, né? Porque quando a gente fala de harmonização facial, é para a gente ficar melhor consigo mesmo, para a gente ficar mais bonito, né? E muita gente tem abusado aí nesses excessos e acabado aí perdendo a harmonia, inclusive. É justamente por isso que eu recebo aqui hoje o Juliano de Oliveira, ele que é dentista, especialista também em harmonização facial. E, Juliano, fico muito feliz de recebê-lo aqui hoje. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Eu fico feliz em falar desse assunto que é tão polêmico hoje em dia, né? Polêmico e não devia ser, né? Porque é algo tão bacana, né? Que veio para justamente melhorar a aparência das pessoas, mas pessoas essas que estão tão felizes por algum motivo, talvez nem tanto pelo físico em si, mas que acabam exagerando, né, nessa harmonização. Isso é um perigo, né? Hoje, assim, a harmonização veio para ajudar as pessoas para ter um rejuvenescimento, vamos falar assim, numa proporção ideal, assim, para a pessoa, mas às vezes as pessoas querem exagerar naquilo e elas não aceitam a idade e, assim, às vezes quer exagerar numa situação, tipo, às vezes a pessoa tem um rosto pequeno e quer colocar muito preenchedor, ou às vezes a pessoa quer colocar pouco produto num rosto que é maior. Então tem que sempre se analisar essas proporções de face, análises clínicas também que interferem muito também na questão da harmonização facial para ter um bom resultado. E quando o paciente chega lá e fala para você assim, eu quero ter o nariz da Angelina Jolie, eu quero ter a boca de não sei quem, e é muito difícil, né? Porque as pessoas elas vão com muita certeza do que elas querem, e elas às vezes não querem ouvir o especialista, né? A gente tem que prestar bastante atenção, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, às vezes, aquele nariz da Angelina Jolie não vai ficar igual o que a pessoa quer. Então, a gente tem que sempre avaliar antes também, para ver o resultado bom e, assim, deixar bem claro, vai ficar dessa forma. E não criar tanta expectativa na pessoa, porque às vezes a pessoa já vai com aquela expectativa, então é bom falar bem a verdade. Não, vai ser de uma forma não exagerada e que vai ficar bom para o seu rosto. Porque se eu colocar esse nariz que tem nela, não vai ficar legal nessa pessoa. Né? Sem dúvida. Antigamente, é engraçado, né? As pessoas faziam algum tipo de procedimento, geralmente no período de férias, viajava, não queria que ninguém soubesse que ela tinha feito algum tipo de procedimento. Hoje não, hoje parece que as pessoas querem mais mostrar mesmo que fizeram um procedimento, que tiveram condição até financeira para poder arcar com aquilo ali, porque a gente sabe que não fica barato e tal. E nisso elas mudam a aparência por completo, né? Chegam a mudar a aparência por completo. Isso não é saudável, inclusive emocionalmente, né? Tem pessoas que chegam até a perder a identidade por causa de excesso de produto, né? Mas a gente tem que sempre lembrar em relação ao quê? O que está mudando essa identidade da pessoa? Se é o excesso de produto, se a questão alérgica, uma situação que às vezes aquele produto gerou uma doença autoimune na pessoa, ela já tem uma doença autoimune que pode causar um inchaço, a drenagem linfática dela pode estar comprometida
Então, assim, até eu vou citar um exemplo que chamou muita atenção da cantora Joelma. A cantora Joelma, quando fez esse procedimento no rosto, a justificativa que foi dada pela assessoria dela foi isso, que ela fez ali o procedimento, que ela sempre fazia regularmente e tal, mas deve ter usado alguma coisa diferenciada, alguma marca diferente, e que houve um inchaço, e foi um inchaço muito grande. Depois passou um pouco aquilo ali, mas esse efeito, esse inchaço, é justamente nessa situação, quando a pessoa ela já criou uma certa resistência. Pode ser uma doença autoimune que a pessoa já tinha, já desenvolveu essa doença. Pode ser uma doença pré-clínica que ela tem uma condição, ela já tem uma inflamação no corpo dela que não foi analisada por um exame antes. Às vezes injetou aquele produto, mas não fez uma anamnese adequada dela, um exame de sangue dela, assim, não observou um exame de sangue dela que às vezes ela não poderia estar usando aquele produto naquele determinado momento e acabou gerando esse inchaço que, na verdade, ela reteve líquido, né? Então, acabou deformando no caso da Joelma. E eu creio também que é o caso da Madonna, que também repercutiu, o pessoal está falando em excessos, mas a gente tem que, antes de julgar, ver uma imagem primeiro, se é excesso, se é uma doença autoimune, se é uma inflamação do corpo dela. Sem dúvida. Só para a gente encerrar, então, suas considerações finais aí para quem está em casa, está a fim de fazer algum procedimento, qual é o primeiro passo? Primeiro, claro, buscar um profissional, porque a gente sabe que tem um certo nome, né, um reconhecimento no mercado, né? Buscar profissionais que prezam mais pela, igual eu falei, por um bom resultado, não um exagero, sempre está se alimentando bem também, antes de qualquer procedimento, tá com uma alimentação boa, atividade física legal, também. Sempre tá, porque não adianta você ter uma condição de saúde que não está boa e ir lá fazer uma harmonização facial. Então a gente tem que sempre estar observando essas situações antes de estar procurando. Sem dúvida. Ou fazer qualquer procedimento. Juliano, olha, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pelo conhecimento compartilhado também. A gente sabe o quanto é importante, né? A gente fala de um assunto tão sério aí. E para você que está pensando, então, fazer qualquer tipo de procedimento para ficar mais bonito, claro que é extremamente possível, mas sempre aí com muita orientação, viu? Juliano de Oliveira, liquidentista, especialista em harmonização, esteve com a gente aqui hoje para falar muito mais com a gente. Vai voltar, com certeza, outras vezes também. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui um pouquinho. Até já. Jornal do Almoço. Oferecimento. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Cuidamos da sua saúde para você cuidar bem da sua vida. Rua Marciano Santos, 192 Araguari. É ano novo, tempo de abraçar, de aproximar, é tempo de apoiar e seguir em frente, juntos. Começamos o ano presenteando quem valoriza a vida. Todo cooperado passa a contar com o seguro de vida. É o Apoio Amigo, um amparo para o momento delicado em que precisamos nos despedir de quem caminhou lado a lado. O seguro de vida Apoio Amigo garante R$10.000 a todo cooperado Cicobi Aracop, sem custo, sem adesão. Seja um cooperado e conte com Apoio Amigo. Venha curtir um momento especial com a família e degustar os melhores pratos de Araguari e toda a região. Marcelinha Espetaria e Petiscaria, a cerveja mais gelada e profissionais qualificados para te atender da melhor forma. Estamos localizados na Rua Amazonas, número 123, no bairro Maria Eugênia. Telefone 34 99959 3090. Jornal do Almoço. Oferecimento. MedX, Centro de Diagnóstico por Imagem. Cuidamos da sua saúde para você cuidar bem da sua vida. Rua Marciano Santos, 192 Araguari. E vamos falar de oportunidades de emprego? Tem muitas vagas sendo oferecidas, viu, gente? Para quem é de Araguari e de toda a região. Nós vamos começar pelo Cine aqui de Araguari. Tem vaga para atendente de mesa. Precisa ter experiência na área e disponibilidade de horário para receber um salário aí de R$ 1.500. Vaga para costureira de máquinas industriais, com experiência na área de camisaria. O salário é de R$ 1.508. Tem vaga também para trabalhador agrícola polivalente,
com experiência na poda, plantio e capina. A remuneração é de R$ 1.700. Oportunidade também de motorista de Kombi. Precisa ter experiência comprovada na carteira de trabalho e disponibilidade para morar em outra cidade. O salário é de R$ 2.400. Falando agora sobre a nossa cidade vizinha, Uberlândia. Tem vagas também para Uberlândia, viu? Técnico de segurança do trabalho. Precisa ter 6 meses de experiência comprovada, ensino médio completo e técnico em segurança do trabalho. O salário é de R$ 2.762. Vaga também para operador de caixa. 6 meses de experiência e ensino médio completo. Salário é de R$ 1.445. 4 vagas para gesseiro, 6 meses de experiência comprovada e ensino fundamental incompleto, pelo menos. O salário é de R$ 1.729. Tem 4 vagas também para motorista entregador e precisa ter CNH-C. Não exige experiência e ensino fundamental incompleto. A remuneração é de R$ 1.635. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de esporte. Em Araguari, Araguari vai sediar o Campeonato de Clubes Sul-Americano de Vôlei Masculino. A cidade vai receber atletas de todo o Brasil e de fora também, viu? Mas quem vai trazer mais informações para a gente é o Pedro Vitor, que está ao vivo com a gente e vai trazer todos os detalhes. Boa tarde, Pedro. Um grande evento para Araguari, hein? Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que assistem a nossa programação. Nós estamos aqui na Prefeitura de Araguari, mais especificamente no gabinete do prefeito Renato, porque está acontecendo uma coletiva de imprensa, onde o principal tema é a disputa do Sul-Americano de Clubes, que vai acontecer aqui na nossa cidade. Então, com o Araguari Vôlei fazendo tanto sucesso, levando tantas pessoas ao ginásio poliesportivo, o pessoal do Sada Cruzeiro, do Praia, decidiram fazer essa competição aqui na nossa cidade. E eu já tenho aqui para vocês algumas informações, viu, Flávio? Então, até anotei aqui na minha agenda, porque são muitos assuntos. O Sul-Americano de Vôlei vai acontecer aqui entre o dia 15 a 19 de março. 9 equipes estão confirmadas, entre o Araguari, por ser a sede, né? Também o Cruzeiro e o Minas, 2 grandes cidades, 2 grandes times do cenário nacional, e também teremos equipes da Argentina, da Bolívia, do Uruguai, entre outros países aqui da América do Sul. Então, a promessa é para um super campeonato que estará acontecendo aqui no ginásio poliesportivo, com grandes equipes, e o que eu gostaria de destacar é Araguari, entrando aí não apenas no cenário nacional do vôlei, mas como também no cenário mundial. E Pedro, eu quero te perguntar uma coisa. Araguari, para ser escolhida aí como uma cidade para sediar um evento dessa natureza, é porque a cidade comporta tanto como uma cidade de alojamento para os atletas, como também com uma estrutura, né, de quadras e tudo mais para os atletas competirem, né? Isso de forma profissional, né? Exatamente, Flávio. Nós tivemos o ginásio poliesportivo por tantos anos, interrompido por causa das obras, né? Mas ainda bem que tudo voltou ao normal. E o Araguari Vôlei, na segunda temporada que está fazendo, a gente lembra que ano passado esteve na segunda divisão, foi o vice-campeão, subiu para a Superliga A e agora está fazendo um grande trabalho. Está na 9ª colocação, brigando por uma vaga na próxima fase. Então, realmente, como você bem destacou, aqui nós temos uma boa estrutura por conta do ginásio, e claro que também a cidade como um todo ganha com isso, né, Flávio? Questão de hotel, de alimentação, enfim, um baita evento que com certeza vai girar a economia aqui na nossa cidade entre os dias 15 a 19 de março. Muito obrigado, viu, Pedro, pelas informações. Muito obrigado mesmo. E a gente fica muito feliz, né, gente? Como o Pedro disse, vai movimentar toda a economia. Grandes eventos esportivos, assim como em outras áreas também, acabam movimentando o setor hoteleiro, aí de restaurantes, de motoristas por aplicativo, táxi. Então a gente fica muito feliz e que venham outros grandes campeonatos aqui para a nossa cidade de Araguari. Eu quero reforçar sempre que todas as informações que você acompanhou aqui no Jornal do Almoço, você acompanha também no nosso site tvaraguari.tv.br. Lá você encontra
inclusive, todas as vagas de emprego que foram oferecidas aqui, foram ditas aqui, e outras tantas mais também oferecidas pelos cines de Araguari, Uberlândia e das cidades vizinhas. Agora, a seguir, você fica com a Arena Esportes. Logo depois, nós temos o TV Show. E à noite, Clarice Bernardes vem com muito mais informação no Jornal da Noite, às 7h30 da noite. Então, você não pode perder. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, uma excelente tarde. E a gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço e até lá. Araguari é daqui, é de graça, é divertida. O espaço mais requintado para o seu bom gosto já está reinaugurado. Campione Bebidas, a mais completa linha de vinhos nacionais e importados de diversas safras. Além disso, você encontra queijos especiais, embutidos, massas e molhos importados e kits para presentes. Wine Bar para apreciação em finas taças no local. Campione Bebidas, tudo para festas, eventos e reuniões. Contato pelo 3512-6824 ou 99641-7662. Atendemos todo o Brasil. Campione Bebidas, a bebida certa para momentos especiais. Rua Joaquim Aníbal, esquina com Bias Fortes.